Você pode eliminar o mosquito Aedes assim, assim e agora assim. A Assembleia traz o aplicativo Show Aedes MT. Com sua denúncia, fica mais fácil localizar focos de mosquito e combater a dengue, zika e chikungunya. Faça o download gratuito. As informações são encaminhadas para as prefeituras que agem no foco do problema. Acesse nossas redes sociais e transforme seu clique numa arma. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no RDTV. Hoje, nos nossos estúdios, está o deputado estadual pelo PSB, Oscar Bezerra. Seja bem-vindo, deputado. Eu agradeço a oportunidade, Ana, e é uma honra para mim estar neste programa. O deputado que preside uma CPI muito importante, que é a CPI das obras da Copa. Quais os avanços, quais os desdobramentos dessa apuração até agora, deputado? Ficamos há 1 ano e 2 meses trabalhando intensamente com a equipe de 12 pessoas no sentido de investigar as obras da Copa do Mundo. E eu posso lhe afirmar, e a toda a sociedade de Mato Grosso, de que é um grande escândalo a irresponsabilidade na condução, a malversação do erário público, ou seja, realmente na conclusiva que se aproxima e até final deste mês, nós teremos aí os apontamentos aonde pessoas que não tiveram todo o cuidado necessário para tratar da coisa pública serão responsabilizadas, obviamente, não pela CPI, mas apontada pela CPI para que os órgãos competentes, Ministério Público Estadual e Federal, possa penalizar com bloqueio de bens, com de repente pedido de prisão, ou seja, realmente merece aí um tratamento diferenciado pela irresponsabilidade que cometeram. Deputado, sabemos que as investigações ainda prosseguem, mas até agora, do que foi apurado, o que o senhor aponta como fato mais grave? Olha, por exemplo, essa questão do VLT. Isso é gravíssimo desde a sua essência, da sua formatação, tem um sentido assim de que vai favorecer alguém ao final. E isso ficou assim muito evidenciado quando escolheram, por exemplo, o modelo RDC. Modelo RDC é quando não se tem o tempo necessário para fazer a licitação, uma vez que a obra tem um prazo determinado para acabar. E eles sabiam desde o início, e ficou evidenciado na CPI, de que não terminaria as obras do VLT dentro do prazo estipulado. Tanto é que o RDC que eles fizeram preconiza, todo o RDC, que não pode ter nenhum prazo de aditivo e nem aditivo de valores. E neste já teve 300 dias a mais de aditivo, ou seja, não cumprindo a legislação, e também teve, no jogo de planilhas que eles fizeram, um aumento de 80 milhões no valor do produto, ou seja, uma grande irresponsabilidade que trouxe aí um prejuízo assim na ordem de, no total, uns 500 milhões de reais, uma vez que na época venderam um produto como se custasse apenas 700 milhões. E foi licitado em 1 bilhão 470 e não terminará, em hipótese alguma, por menos de 2 bilhões de reais. Ou seja, então, quem vai pagar essa conta realmente é o cidadão mato-grossense através da tributação que paga e se privando dos serviços que poderiam ter com esse dinheiro todo, como uma saúde melhor, como uma educação de qualidade, segurança a contento. Tudo isso não vai poder acontecer com a rapidez que se tem, a necessidade, em função desse equívoco de se fazer um direcionamento para a aquisição desse VLT. Deputado, diante de tudo isso, o senhor acredita que algum dia Cuiabá poderá vislumbrar o VLT caminhando por esses trilhos tão já enferrujados, né? O senhor acredita que algum dia a gente vai poder ver esse VLT em movimento, ou isso vai ser um eterno elefante branco que a gente vai ter que conviver o tempo todo e lembrar o que foi a corrupção nesse estado? Nós temos um agravante nesse setor, que é além de o dinheiro não ter disponibilidade, o Estado não tem disponibilidade, de repente consiga agora, através do Fundo Previdenciário, que está se discutindo isso aí, do FGTS a nível de Brasília, uma linha de financiamento
para o estado de Mato Grosso concluir. Se aplica mais 600 milhões de reais, conclui-se a obra física toda, e ao final, daqui 2 ou 3 anos, que ainda vai para concluir uma obra dessa, vai se testar os equipamentos que compraram antecipadamente, sem nenhum teste, e não funciona. Quer dizer, aí a responsabilidade pode sobrecair sobre os ombros do gestor atual. Mas a irresponsabilidade de fato foi do outro, que comprou equipamentos sem fazer nenhum teste e que pode, daqui 2 ou 3 anos, na hora de testar, não funcionar. Então é muito grave, é uma decisão realmente muito difícil que o governador Pedro Táxi tem que fazer, que é a definição de tocar ou não esse modal, que já gastou 1 bilhão e 60 milhões de reais e que vai mais ainda 1 bilhão para a conclusão, que tem 300 e poucos milhões disponíveis e tem que buscar aí mais 600 e tantos milhões para concluir. Ou seja, é uma decisão de governo duríssima de se fazer, uma vez que ao final, depois de 2 bi investido, ainda pode ter problema o funcionamento do mesmo. A exemplo disso, na data de ontem, parece que o VLT do Rio de Janeiro saiu do trilho. Foi inaugurado e já saiu do trilho. Quer dizer, então, de repente não tinha sido testado da maneira correta e disponibilizou à sociedade um serviço que, ao invés de ajudar, pode matar. Então, é um grave problema que o nosso governo tem pela frente aí. Ali na Assembleia, como está o relacionamento com os seus colegas? Sobretudo, o senhor está tendo a colaboração deles nessa investigação das obras da Copa, que a sociedade vem acompanhando de perto, como eu disse, é uma ferida aberta ainda no coração, não só dos cuiabanos, mas do mato-grossense por inteiro, né? Não, nós temos ali, além, obviamente, da equipe da CPI, que são os colegas deputados Mauro Save, Dilmar Dal Bosco, Silvano Amaral e Wagner Ramos, nós temos também na Assembleia, talvez se eu fosse um pouco mais radical, ou essa equipe de deputados, não permitiríamos a abertura da frente parlamentar do VLT, porque é o mesmo tema. Mas quando o Emanuel Pinheiro quis criar essa frente, não teve objeção de nossa parte, uma vez que eu tenho certeza de que o sentido é de colaborar. Apesar dele ter uma postura de oposição, a postura dele ajuda a consolidar o projeto que é um sonho da sociedade de Mato Grosso. Agora, é um sonho que está custando um altíssimo preço e que não foi sonhado muitas vezes pelo cidadão comum lá do bairro, que depende da saúde, que depende de ter segurança no seu bairro e hoje não tem, muitas vezes em detrimento dessa questão do VLT. Sobre o colega do senhor, o Coronel Taborelli, no depoimento, né, do ex-governador Silval Barbosa, ele acabou se exaltando um pouquinho, acabou se desentendendo ali rapidamente com o senhor que preside essa CPI. Inclusive, alguns deputados, parece-me que 12, queriam até entrar com processo contra ele por quebra de decoro, enfim. Como que está esse assunto lá? Não, superado, assunto superado, nós já conversamos, ele achou realmente que se exaltou, veio até a mim pedir desculpa pelos excessos. Eu cumpri o regimento interno da Assembleia Legislativa, que quando estiver presidindo uma sessão ou qualquer oitiva, no caso de uma CPI, eu tenho a prerrogativa de interromper se alguém, em algum momento, sair do padrão. E o que ocorreu foi isso, ele fugiu do padrão quando se direcionou com aquele ímpeto todo à pessoa que estava colaborando como testemunha. É ladrão, é não sei o quê. Não estamos lá para fazer um pré-julgamento, nós estamos lá para fazer uma investigação, sob pena de, em função daquele tipo de atitude, a CPI ser prejudicada 1 ano de serviço, porque se qualquer pessoa, se eu não tivesse me posicionado daquele jeito, o advogado dele peticionasse, dizendo que aquela CPI já tinha julgado e condenado como ladrão Silval Barbosa, eu estaria prejudicado, a equipe estaria, o povo de Mato Grosso estaria. Então eu agi conforme tinha que agir regimentalmente. Deputado, o senhor, sobre as eleições da mesa diretora, o senhor tem declarado apoio a Emanuel Pinheiro, mas o deputado Botelho já colocou o nome à disposição, que inclusive é do partido do senhor. Qual é o seu posicionamento com relação a isso? Veja bem,
quando existem interesses conflitantes, obviamente o partido é mera sigla. Eu, por exemplo, tenho me posicionado com relação ao Emanuel Pinheiro, porque na chapa do Emanuel Pinheiro, o Oscar Bezerra é secretário. E na chapa do Botelho, impossível do Oscar ser secretário pela sigla. 2 do PSB, obviamente, não construiriam uma candidatura. E a postura também do deputado Emanuel Pinheiro, que está aí entre suplências e mandato, 4 mandatos praticamente participando do Legislativo, o credencia. Um advogado tem uma noção daquela casa como poucos têm, conhece o regimento interno daquela casa como poucos. E o que nós queremos com essa chapa, apesar de ser da base de situação do governador Pedro Táxi, é que a casa, a Assembleia, seja respeitada como instituição. É um poder. Nós não podemos misturar, em hipótese alguma, ou deixar que se influencie através do Executivo, que se deixe pressionar através do Ministério Público, algo nesse sentido. Lá é um poder e precisa a presidência, a mesa diretora impor e dar condição, obviamente, àqueles deputados que estão lá para trabalhar. Muito bem, deixando um pouco a Assembleia, vindo aqui para o governo do Estado, a avaliação do senhor sobre a gestão de Pedro Táxi, sobretudo com todos esses acontecimentos agora, envolvendo a suspensão do pagamento da RGA e essa possibilidade de greve também que existe aí no Estado. Veja bem, vale ressaltar um contexto geral de que o Pedro pegou um Estado completamente acabado. E aí eu inclusive, é motivo de fala na tribuna, já usei da fala nesse sentido, de dizer aos colegas deputados hoje da oposição, inclusive ao meu presidente, Emanuel, a colega deputada Janaína, ou seja, são pessoas que estão hoje na oposição declarada, de que a responsabilidade disso tudo está passando no estado de Mato Grosso, não tenha dúvida de que é do governo Silval Barbosa e da Assembleia dos deputados que participaram da última legislatura. Porque, veja bem, a arrecadação do Estado nos últimos 8 anos arrecadou e teve um crescimento, vamos dizer, de 150%. Mas a despesa de pessoal, que eles fizeram lei, o Silval fez leis e a Assembleia aprovou, cresceu 250%, tornando o Estado inviável de administrar com as progressões de salário de carreira dos profissionais. Ou seja, é um direito do servidor? Também acho que seja, mas não da forma que foi. 250% de média foi aumentado nos últimos anos, inviabilizando por completo o Estado de Mato Grosso. Hoje o governador não consegue pagar a reposição salarial. Dificuldade tremenda, está causando aí greve do servidor, que é legítimo a greve, mas vale ressaltar e é importante defender de que não foi o governador o causador deste momento que está vivendo o país e o Estado de Mato Grosso. Nós estamos aí com uma série de fatores, o país em crise assim gigantesca nas últimas 3 décadas, não tinha acontecido isso. E o Estado entrou no mesmo caminho em função da irresponsabilidade de gestor, que elevou e muito a carreira dos profissionais, engessando, obviamente, 50% de toda a arrecadação somente para a folha de pagamento. Ok, com relação ao decreto 380 do ICMS, o que o senhor pensa a respeito? O Estado defende que Mato Grosso não pode ter uma legislação tributária diferente do resto do país, não pode ficar isolado com relação a isso. O que o senhor pensa sobre isso? Eu já conversei, foi motivo, inclusive, de quase rompimento do deputado Oscar, da base do governo, meu posicionamento com relação ao decreto. As mudanças que querem se fazer, elas precisam ser muito bem pensadas, muito bem trabalhadas, muito bem discutidas. O que, na época, nós fizemos um enfrentamento e foi a maior audiência pública já feita no Parlamento Estadual, foi a audiência do 380, onde nós nos posicionamos da metodologia que o governo queria impor. Nós, na época de campanha, vendemos que não iríamos fazer um governo através de decretos. Ou seja, não haveria mudanças grotescas, rápidas, assim de grande volume, como é o caso do 380, através de um decreto. E foi feito. E nós, obviamente, como parlamentares, temos que fazer a reserva das pessoas que fazem
de certa forma, no dia a dia, a contribuição para pagar essa conta toda, que são quem paga o imposto, os comerciantes, o agronegócio, de uma forma geral, nós estamos sempre em defesa do mesmo. E o governo, naquela oportunidade, fez uma prorrogação para dia 1º de julho, e que semana retrasada, salvo engano, o secretário de Fazenda, num jornal de circulação grande do Estado, pontuou que iria vigorar esse decreto a partir dessa data. Eu já me posicionei contrário a essa validade desta data, uma vez que não foi feito o que foi combinado com o setor, com a associação, com as federações do comércio. Nós ficamos de juntos elaborar um modelo para programar essa mudança. Os contadores, por exemplo, não têm um sistema que se adapta a essa mudança. O comércio não sabe como vai ser a contabilidade do seu estoque, porque eles já pagaram o ICMS na entrada, então eles têm este crédito. Hoje nós temos no nosso estado um estoque aí na ordem de 10 bilhões de reais nos depósitos das lojas. Isso já foi pago o ICMS. Se o Estado fizer uma nova metodologia de pagar na saída, ele não pode tributar esse produto. Esse já foi tributado. Ou seja, então até vender esse estoque todo, o Estado ficaria uns 3 a 4 meses sem receber absolutamente nada de ICMS, só compensando o que já existe. Então, essas mudanças de critérios é que nós queremos debater. E o governador já marcou para a próxima sexta-feira uma audiência com as federações através da minha pessoa, onde eu quero estar presente com a nossa equipe da Câmara Temática na Assembleia da Reforma Tributária, para que a gente chegue num denominador comum. E nesses próximos 6 meses faltantes para terminar o ano, a gente construa uma proposta desta mudança. Aí sim o Estado vai se adequar aos outros estados da federação com esse modelo que exige o Conselho, que exigiu essa mudança de saída e não de entrada. Mas muito bem pensado, muito bem trabalhado, para que o Estado não tenha prejuízo e principalmente o comerciante que paga o ICM. Recentemente o governador Pedro Tax se reuniu com a maioria dos deputados ali da Assembleia para discutir vários assuntos e entre eles a reforma administrativa, sugerindo até algumas mudanças de nomes, né, das pastas. O que o senhor pensa a respeito disso? O senhor acredita que essa seria a solução para essa aparente crise que Mato Grosso vive? Veja bem, pode ser um caminho. A crise está instaurada, ninguém tem varinha de condom para entrar numa secretaria e revolucionar sem o financeiro. Não existe isso em hipótese alguma. Agora, obviamente que o governador do estado fez um compromisso com os deputados e com a classe política do estado de Mato Grosso, que o primeiro ano dele, que já se passou, já estamos no semestre já do segundo ano, ele iria fazer as mudanças e ingressar os agentes políticos dentro do contexto administrativo, como sempre foi. E agora está na hora. Eu, naquela reunião, fui um deputado que cobrei do governador a participação do PSB dentro da administração, que na oportunidade nós apresentamos o nome do deputado Max para assumir uma secretaria. Seria de cidades? Não, a secretaria vai ter que debater entre o governador e o deputado, se ele entender que o deputado tem qualificação para representar, de fato, o governo do estado, que passa a ser um representante do governo do estado. Agora é importante ressaltar que a bancada do PSB é de 4 deputados, sempre sustentou o governador, e nesses momentos de delicadeza que passa o mandato, que passa a gestão, é importantíssima a consolidação da base na Assembleia Legislativa. E vai passar, obviamente, por atender os pedidos dos partidos para consolidar esse apoio que ele tanto precisa na Assembleia Legislativa e que nós estamos dando, de certa forma, sem ter a recíproca por parte do governo na questão partidária. Muito bem, vamos falar agora de PSB e as eleições municipais. O senhor ex-prefeito ali de Juara é uma liderança ali naquela região, tem o nome da esposa do senhor como pré-candidata, a ex-deputada Luciane Bezerra, não é? A disputa ali em Juara, como que está? Será mesmo, vai ficar mesmo entre Priminho Riva e Luciane Bezerra? Em entrevista, inclusive, aqui ao RDTV,
a deputada Janaína Riva defende que nem o senhor nem ela interfira ainda nessas questões políticas ali, deixem o clima se estabilizar para aí sim poder apresentar apoio e interferir nessas questões. O senhor concorda com isso? Ou o senhor tem ido lá, tem ido se articulado também? Como que está? Veja bem, nós temos lá água e óleo, não se mistura em hipótese algum os grupos políticos lá. Grupo esse que eu, vamos dizer, herdei do saudoso José Paraná, que é o fundador da nossa cidade, e hoje represento como o maior cargo político deste grupo na Assembleia Legislativa. E é óbvio que a cobrança de nós termos o nosso candidato lá é gigante. E tinha um desenho aí onde o Priminho Riva seria o candidato do grupo da Janaína, que era do Riva, que ela também teve essa herança do pai. E o nosso grupo, de certa forma, teria a possibilidade de uma candidatura do meu cunhado, que é vice-prefeito atual, mas na condicionante dele virar prefeito, que era um entendimento do último ano, ele virar o prefeito do município, e aí sim se credenciar através do seu trabalho a sair a reeleição. Não se concluiu, porque é uma prerrogativa do gestor em querer ou não sair, ele preferiu não sair, e aí perdeu-se a essência dele mostrar o serviço à sociedade. Houve um rompimento do prefeito ali de Juara com o grupo do senhor? Já na minha eleição nós tivemos dificuldade que ele não me apoiou para candidato a deputado. Nós, de certa forma, apoiamos ele para prefeito, tanto é que indiquei o cunhado de vice, e já na minha campanha ele já não teve a mesma dedicação, ou seja, acabou apoiando até o Ayrton Português, parece, naquele momento. Mas, enfim, política é isso mesmo. Só que, como não teve o cumprimento desse último ano, ficou prejudicado, porque as pessoas... De certa forma, o Priminho também tem serviço prestado. Foi 8 anos prefeito. Então, mal ou bem, ele fez algumas coisas à sociedade de Juara. Então, nós precisávamos ter uma equiparação de pessoas que prestaram serviço. E aí, a Luciane se disponibilizou, uma vez que, quando fui prefeito, ela foi uma primeira-dama extremamente atuante. Tanto é que... Logo em seguida, quando se candidatou a deputado estadual, ganhou do Riva lá, com 3.000 votos na frente do Riva, que há 20 anos vinha concorrendo à eleição, sendo sempre o mais votado. E fez um belíssimo trabalho como deputada, tem a sua parcela de contribuição. E diga-se de passagem, tudo isso que está acontecendo agora, do VLT que nós falamos, da progressão salarial que nós falamos, a Luciane falou na tribuna, foi contra na tribuna, votou contrário, mas era uma voz isolada, gritava praticamente ela e o Zeca sozinho contra 22 colegas. Então, eu acredito que Juara vai ter esse enfrentamento, apesar de Priminho Riva ter 3 processos na justiça que, na minha visão, o torna inelegível. Agora não cabe a mim, obviamente, a justiça eleitoral, fazer essa ponderação se é ou não apto a concorrer à eleição. O fato é, a disputa deve ser polarizada sim entre o grupo do Oscar Bezerra e o grupo da Janaína Riva em Juara. Bem, deputado, eu quero, já finalizando a nossa entrevista, agradecer a participação do senhor aqui no RDTV. Ana, eu que agradeço a oportunidade e para mim é uma honra poder, através do RDTV, levar um pouco da nossa informação a todo cidadão de Mato Grosso, que eu tenho certeza, através desta emissora, que é uma das mais assistidas, eu tenho certeza que nós conseguimos contribuir aí um pouco mais também na informação. Muito bem, e a gente sempre dá dica para que você acompanhe essa e outras entrevistas através do rdnews.com.br/rdtv, que é TV todos os dias, até qualquer hora.